Boa noite a todos. Com a graça de Deus, mais uma vez aqui reunidos, o NEP Gisiel. Hoje é dia 15 de março de 2022. Continuamos com o Evangelho de Mateus. Hoje no capítulo 10 de Mateus, né? Hoje o versículo 39, para a gente prosseguir. Mas antes da gente prosseguir, ou antes da gente iniciar, nós vamos pedir para o Walter fazer uma prece para a gente, por favor, Walter, para aquecer nossos corações. Então, nós vamos nos unindo em pensamento, cumprimentando a espiritualidade que conosco se encontra esta noite, esses bondosos irmãos que nos acompanham em nossos estudos semanais, que no plano espiritual organizam este trabalho, nos inspiram, permitindo que aprendamos a cada semana um pouco mais sobre os ensinamentos deixados por Jesus. Saudando esses bondosos irmãos, agradecendo pela presença e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, vamos com eles, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e ao Mestre Jesus, agradecendo mais uma vez por compartilharmos esta noite de estudos, por aqui estarmos reunidos com a intenção de aprendermos, de refletirmos sobre tantos ensinamentos que Jesus nos deixou ao longo de sua passagem por este planeta, pela inspiração que recebemos através de seus mensageiros diariamente, para que, raciocinando, possamos nos conscientizar da importância de seguirmos esses ensinamentos, conhecê-los, mas principalmente colocá-los em prática. Que a luz de Deus, nosso Pai, que a sua misericórdia e que o amor de Jesus possa nos envolver esta noite, para que tenhamos uma noite tranquila, uma noite de muita paz, de muita harmonia e principalmente de muito aprendizado. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, Neto. Tudo bem contigo, querido? Eu estou dirigindo para casa, eu vou ouvindo vocês, tá bem? Tá, ok. Bom, pessoal, esse seria o versículo de hoje, né? Eu gostaria de dar uma retomada só, porque tem várias pessoas que estão aí que não estavam semana passada, né? Semana passada. Tudo bem, Silvinha? A semana passada nós falamos sobre esse versículo aí. E quem não toma sua cruz e quem não tomar sua cruz não segue atrás de mim, não é digno de mim. Então, o que a gente comentou bastante semana passada sobre o que seria essa cruz, né? Então, a gente lembrou que essa cruz, ela pode representar todas as nossas dificuldades, todos os entraves que a gente possa passar. Ela pode representar todos os nossos compromissos, né, que nós assumimos, os compromissos familiares, compromissos de trabalho, compromissos com o próximo, todos os compromissos, né, que o fato de estarmos aqui como nesse mundo encarnados e como cristãos, a nossa consciência nos faz tomar como compromissos, né? E nós lembramos também que essa cruz, ela pode representar
a nossa luta interna em deixarmos o homem velho, né? E trabalharmos o homem novo. Aí a gente lembrou dos versículos anteriores que a gente comentou sobre a questão das divisões, porque a perícope, o título é divisões, né? Divisões, colocar pai contra filho, mãe contra filha, nora nora contra sogra, né? Que a gente comentou nas reuniões anteriores, que lembrando, né, que o homem, desculpa, o pai contra o filho seria, a gente lembrou que o pai seria aquele que me gerou, e quem me gerou? Se eu pensar espiritualmente, quem gerou esse espírito que hoje está aqui fui eu mesma, né? Nas minhas existências anteriores, todas as experiências que eu tive, todas as existências anteriores formaram o espírito que temos hoje, né? O patamar espiritual que nós assumimos hoje. A questão da mãe contra a filha, foi falado da questão do sentimento, né? Trabalhado mais a questão do sentimento, a questão do sentimento que tem que ser renovado dentro de nós, né? A mãe representando os sentimentos antigos, que hoje nós já não cultivamos mais, e a filha sendo o futuro, os sentimentos que a gente deve trabalhar dentro de nós. E a sogra com a nora representando as tradições, né? Essencialmente as tradições que são trazidas para esse momento e que também devem ser trabalhadas, apropriadas, né? Então, essa cruz também pode ser toda essa luta interna que nós temos, né? De trabalhar as posições antigas para as posições que nós tomamos agora, os sentimentos que têm que ser renovados, as tradições que eram tidas como, assim, automaticamente se assumiam aquelas posições da tradição, mas que também devem ser renovadas, né? Enfim, foi mais ou menos isso que a gente trabalhou. Não sei se alguém quer colocar alguma coisa aí com relação a isso. E aí, o versículo de hoje seria esse aqui. Alguém quer colocar alguma coisa? É sobre esse 10:39 já, Val, você está falando? Como você quiser, querido, como você quiser. Aquele que tiver encontrado a sua vida perderá, e aquele que tiver perdido a sua vida por minha causa a encontrará. Quiser colocar, manda ver. Eu pesquisei algumas coisinhas sobre isso, porque esse versículo me chamou muito a atenção, né? Parece, ele, inicialmente, a impressão que dá é que é um paradoxo, né? Aquele que tiver encontrado a sua vida, perde, e aquele que tiver perdido a vida por minha causa, encontra, né? Depois a gente vai pensando um pouquinho, e eu acho que aí tem um convite, na verdade, ou uma convocação de Jesus, né? Que é dizer o seguinte, ó, está na hora de renunciar aos bens terrenos, às coisas da terra. Chegou a hora, né? E por que que eu me lembrei disso, né? Porque tem uma passagem que está em João, no capítulo 12, no versículo 24 de João, que é um pouco parecido com isso que está aí, quando Jesus diz assim: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto, né? E aí, Walter, você pode repetir, desculpa, você pode repetir qual é o versículo? É João? João, capítulo 12, versículo 24. Tá, ok. Tá? Quer dizer, Obrigada. em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto.
E essa fala de Jesus, que está em João, né, ela vem quando André e Felipe chegam para Jesus e dizem para ele que existiam alguns gregos que queriam conhecer Jesus, né? E ele diz o seguinte: olha, na verdade, é chegada a hora de glorificar ou de ser glorificado o Filho do Homem. É a resposta que Jesus dá. E aí ele usa esse versículo, essa fala que eu acabei de dar, né? Se a gente pensar bem, o que é o grão? O grão é a semente, né? Ele se referia ao trigo, porque era uma semente valiosa na época e tal. O grão é a semente. A semente cai na terra. Se ela ficar quietinha lá e não morrer, ela continua sendo uma semente, mas ela não produz nada, né? Quer dizer, o que é a aparente morte da semente? É exatamente o que Jesus passou na terra. Jesus, para muitos, saiu daqui derrotado. E ele, na verdade, foi o maior vencedor de tudo que ele veio fazer aqui, né? Então, isso mostra um pouco assim, enquanto a gente não se a gente vem para cá e vive sob o egoísmo, né? A gente preserva a vida para si mesmo. Esse é o nosso aspecto, vamos dizer assim, mundano da coisa, tá? E o que Jesus está dizendo é o seguinte: fazer isso não gera benefício nenhum, não gera fruto nenhum, não gera semente nenhuma, fruto algum, né? Então, é como se você vem para cá, vive pelos prazeres da terra, vive egoisticamente e não produz nada. Não deixa nada de bom nem para você, como espírito, e nem para aqueles que te rodeiam, né? Então, quer dizer, eu entendo assim, que ele está dizendo o seguinte: aquele que tiver encontrado a sua vida, a perderá. Se você acha que a tua vida é a vida encarnada na Terra, é a vida dos bens materiais, você achou que tem muita coisa, você não tem nada. Mas aquele que se dispuser ao autossacrifício, a fazer o que Jesus ensina e recomenda, por mais difícil que seja, e aí tem muito o aspecto da cruz que você falou agora há pouco, né? Esse vai encontrar a vida. Que vida? A vida espiritual, a vida eterna, né? Então, é o que você falou, é deixar de ser o homem velho, aquele que só olha para o próprio umbigo, né? E pensar no homem transcendente. Foi mais ou menos isso que eu consegui levantar sobre esse versículo aí. Muito bom, Walter. Muito bom mesmo. Eu também entendo mais ou menos dessa maneira, né? Porque muitas pessoas, vamos dizer assim, encontram a vida no poder, encontra a vida nos bens materiais, encontra a vida nas viagens, encontra a vida nas baladas, encontra a vida dessa maneira, né? Em todas as questões que a vida material pode oferecer, né? Mas quem se dedica, quem encontra a sua vida, quem dedica toda a sua vida, vamos dizer, nas baladas, vamos dizer assim, sei lá, no poder, às vezes na corrupção, né? Todas essas questões que a gente vê hoje, quem dedica a sua vida a isso, com certeza tem a sua vida perdida, tem a sua existência perdida, né? Não cresceu, não evoluiu, não entendeu que a vida, a verdadeira vida não é essa, né? A verdadeira vida... Fala, Walter, você está querendo falar? Não, eu me lembrei de uma outra, eu me lembrei, não, eu vi aqui uma outra coisa, que é a carta de Paulo aos Filipenses,
né? Capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: e, na verdade, eu tenho também por perda todas as coisas, Ah, sim. pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Beleza. Isso ele fala. O Paulo é exemplo disso, né? Exatamente, exatamente. Ele fala isso depois daquele pedacinho que ele fala do sou hebreu, hebreu dos hebreus, circuncidado ao oitavo dia, um negócio assim, não é? Da tribo dos Benjamim. É Isso. depois disso que ele fala, né? Doutor da lei, segundo a lei, o zelo, eu não lembro as palavras, mas segundo a lei, irrepreensível, alguma coisa assim. Aí depois ele fala que tudo isso para ele teve como perda, né? Que tudo era ganho antes e agora para ele era perda. É Isso. isso? E ele considera como refúgio. O refúgio, é isso aí. Belíssima lembrança, Walter, muito bom. Alguém mais quer fazer algum comentário, gente? Nossa, e se faça o silêncio? Vai lá, Alice. Que o silêncio se faz. Que o silêncio se faça. Então, é interessante essa colocação, né, de Jesus, de vida, né? Aquele que tiver encontrado a sua vida perderá, e aquele que tiver perdido a sua vida por minha causa a encontrará, né? Aqui, além daquilo que o Walter colocou, é muito bem colocado, né? Que obviamente Jesus está diferenciando, né? As duas situações de vida, né? Que é a matéria e o espírito, né? Ele diferencia as duas situações, né? E quando Jesus ele fala, né, sobre essa questão, porque os primeiros cristãos, né, como que eles entendiam a dedicação à vida, né, a dedicação a Jesus? Como que eles entendiam? Por isso que diz, aquele que tiver perdido sua vida por minha causa, né? Então, os primeiros cristãos, eles não se importavam de morrer pelo Cristo. Eles viviam a vida que eles tinham que viver, respeitando todas os ensinamentos que Jesus veio trazer. Eles tinham aquela dedicação, aquela obediência a Deus. E, na verdade, perder a vida por causa de Jesus, não é? Para eles não era ruim, não é? Não era ruim, porque eles entendiam. Mas e aí que a gente precisa entender, né? Porque o perder a vida para Jesus não é morrer no sentido da morte, porque a gente sabe que a morte não existe, não é? Mas morrer, perder a vida por causa de Jesus, na verdade, ele está querendo nos dizer o que, Jesus? Não é? É a dedicação completa à obediência às leis divinas. Não é? É a dedicação a isso. A disposição que nós devemos ter, não é? Em seguir a Jesus, independentemente de qualquer coisa, é um sacrifício. Não é? Quando você fala da cruz, é o sacrifício que nós vamos ter. São as nossas aflições. Agora, a matéria é ruim? Não, a matéria não é ruim. A gente não pode colocar assim, no ponto de vista da matéria ruim. Não, a matéria ela não é ruim. Ela é necessária. É preciso que nós estejamos na matéria.
Só que é preciso aprendermos a dar o valor adequado à matéria. E eu sempre gosto de frisar aquele dizer de Caibar, quando ele diz viver na terra sem ser da terra. Sem ser da terra. Que é justamente isso. É eu perder a minha vida, o meu estímulo material, a corrida, a ilusão, né? Eu acho que seria legal a gente falar ilusão, né? A gente não ter a ilusão da matéria, que é o poder, que é a corrupção, que vamos dizer assim, o viver, não é, de uma maneira exclusivamente material. Paulo também, ele diz assim, né, lá em Filipenses também, que havia uma entrega, né, eu estou lendo aqui, havia uma entrega total dos cristãos ao Senhor, e eles não se importavam em perder essa vida, pois sabiam que viver era Cristo e o morrer lucro. Então, morrer para ele era lucro, e viver, não é, era o Cristo. Então, é óbvio que Jesus não está querendo dizer que a gente tem que morrer, né? Não é isso. Mas é a gente se fechar para as coisas materiais, para a gente, na verdade, despertar, né? Eu acho que é o despertar da nossa consciência, onde nós vamos aprendendo os valores que nós devemos buscar desenvolver. E a doutrina espírita, nesse sentido, ela vem nos ajudar muito, né? Porque ela vem, de uma certa maneira, nos responder quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos, que é justamente esta questão de perder a vida, ou seja, não corrermos atrás da ilusão da matéria e seguirmos a Jesus, os ensinamentos que ele veio nos trazer, que é justamente despertar em nós as leis divinas. Eu penso um pouco nisso. Maravilhoso, Liz, muito bom, muito bem. A carta aos Filipenses, que inclusive a gente está estudando, né? Ela vai muito de encontro realmente a esse versículo, né? Quando esse versículo que você lembrou aí, que viver é Cristo, como é que é? Viver é Cristo e morrer é lucro. Ou tá sem som, querida, tá sem som. Eu apago, depois eu não volto, né? Ele diz assim, que havia uma entrega total dos cristãos ao Senhor e eles não se importavam em perder esta vida, pois sabiam que o viver era Cristo e o morrer lucro. Inclusive, acho que no primeiro capítulo que ele fala, né, que ele fica na dúvida se o que seria melhor, ele continuar vivo ali, ajudando os companheiros, ou morrer, porque se para ele morrer seria maravilhoso estar com Cristo. Pois é. Então, é muito, muito legal mesmo essa parte aí. Muito bom, lindo, lindo, Liz. Alguém mais, gente, quer fazer algum comentário? Não? Ninguém mais? Na verdade, esse 1039, agora ouvindo o que a Alice falou, né? Quer dizer, a perda é ganho, né? A perda é ganho. Sim, a perda é ganho, né? É o que ele realmente diz. Aquele que tiver perdido sua vida. Então, eu entendo assim, aquele que colocou as questões espirituais acima das questões materiais, não é? Vai encontrar a vida. Que vida que ele está falando que nós vamos encontrar? A vida eterna.
não é? A vida de felicidade, a vida de... na verdade, seria alcançarmos o reino de amor, o reino de Deus, que Jesus nos fala. Então, essa questão de trocadilho, né? Mas as duas vidas aqui, vamos dizer assim, ele deixa bem claro o que isso quer dizer, assim, para mim, né? Porque às vezes a pessoa perde tantas coisas na vida, né? Vamos dizer, essas enchentes aí, quantas pessoas perdem tudo, né? Mas dependendo da maneira como ela encara essa perda, pode ser um ganho, né? Sim. Muitas vezes pode ser uma revolta, ela continua perdendo realmente. Mas, conforme a maneira que ela encara aquilo, pode ser o crescimento dela, né? A grande oportunidade dela de ganhar, de ganho, né? Porque, inclusive, nesses momentos, né? Veja, a pessoa, ao invés de se lamentar, de ficar revoltada por conta das coisas que acontecem, ela busca até a sua melhoria. Exato. É o desenvolvimento, inclusive, da própria inteligência, porque vai fazendo com que a pessoa passe a desvendar outras oportunidades que antes ela não tinha. Então, ela se esforça na sua mudança, tanto moral quanto material também. Então, ela não fica acomodada, não é? Exatamente. Porque também existe aquela situação em que a criatura ela fica, diz assim, Deus quis assim, né? Seria a resignação. Mas a resignação não é isso. A resignação é trabalho, não é? Eu aceitar o que me acontece sem me lamentar, e para isso eu tenho que entender a cruz, o porquê das aflições, não é? Por que eu tenho aflições? E a partir daí eu trabalhar em benefício do ganho, do lucro, não é? Em benefício do lucro. E o lucro são as aquisições morais, as aquisições intelectuais. Muito bom. Vocês me fizeram lembrar daquela história da vaquinha, sabe aquela história do discípulo com o mestre que estão caminhando, encontram uma casinha lá, simples, e eles batem na casinha, conversam lá, e a casinha está longe de tudo, então ele pergunta como é que eles sobrevivem, e eles falam, nós temos uma vaquinha. Vocês conhecem essa história? Nós temos uma vaquinha. Tem vaquinha? Então, a vaquinha dá leite, a gente toma o leite da vaquinha, e, desculpa, e às vezes sobra leite, então às vezes a gente faz queijo, e a gente come o queijo, e a gente vai na feira e vende um pouco de leite, vende um pouco de queijo, e a vaquinha é que ajuda a gente a sobreviver. Aí, tudo bem, maravilha. Aí, quando eles saíram da casa, o mestre pega a vaquinha e empurra abismo abaixo, a vaquinha morre, eles perdem a vaquinha. O discípulo ficou assim, assustadíssimo com aquilo, né? Mas o mestre não deu explicação e foi embora. E depois de muito tempo, aquele discípulo volta ali naquela casa e lembra da história, né? E falou, meu Deus, como será que eles estão sobrevivendo? E bate lá na casa, né? Bate na casa e vem uma outra pessoa atender ele, uma pessoa que ele não tinha visto, né? E ele já assustadíssimo, assustou mais ainda, falou, nossa, o pessoal acho que morreu de fome, sei lá, né? Não estão mais aqui, né? E ele pergunta, aqui morava uma família, assim, assado, tal, né? O cara falou, tá, então, aí eles estão aqui naquela outra casa ali agora. E ele aponta uma casa enorme, linda, maravilhosa, né? Então, e aquela casinha era uma casinha pequena, muito simplesinha. Então, na cabeça dele, falou, nossa, acho que eles então foram trabalhar lá naquela casa, lá, né? Então, tá.
Então, ele foi lá bater na casa, assim, penalizado, porque achou que a família tinha, né? Enfim, eu não lembro dos detalhes, gente, mas ele bateu na casa grande, achando que ele ia encontrar a família como empregados ali, né? E qual o espanto dele? Resumindo a história, né? A casa era da pessoa da casinha lá. A pessoa lá construiu aquela casa grande. Então ele falou: nossa, mas como é que você é então? A gente perdeu a vaquinha, né? Não sei como que a gente perdeu a vaquinha, mas aí o que aconteceu? Cada um deles se virou de alguma maneira. Então, um virou um empresário, outro virou não sei o quê, porque foram atrás de outras coisas. Então, aquela perda propiciou para eles uma grande evolução, porque todos eles estavam, ou assim, já empregados em outras situações, com empresas montadas, sabe, situações muito melhores, é óbvio, do que sobreviver do leite da vaquinha. Então aí ele entendeu por que o mestre dele tinha empurrado a vaquinha morro abaixo, né? Eu conheço essa história, Val. Ela está no livro A Vida Escreve. Ai, que beleza! Eu queria lembrar de onde estava esse negócio. A Vida Escreve. Isso, psicografado pelo Chico. Eu acho fantástica essa historinha. Eu já tinha lido, mas fazia muito tempo, não lembrava mais dela, da história. Eles eram devotos, né? E eles pediam, e o espírito se compadecia, então atendia o desejo deles, até que um dia esse espírito que atendia o desejo deles foi visitá-los, né? E encontrou-lo meio que ociosos, dependente das vaquinhas, né? Então ele fez com que cada um se mexesse, né? E jogou a vaquinha morro abaixo, né? Então cada um foi obrigado a trabalhar e a se virar, e na necessidade cada um encontrou seu talento, sua capacidade, né? Podendo viver uma vida melhor. Beleza, que bom que você me localizou o texto aí, porque eu já não lembrava mais onde estava isso. Muito bom. Alguém mais quer fazer algum comentário, gente? A minha pequena está chorosa aqui, viu, gente? Estou carregando ela, e a outra está chorando aqui porque quer cola também. Índia, vai, na sua caminha você. Vamos lá. Vamos ler um pouquinho, então, gente? Tem um texto que eu adoro, que é o do Honório, né? Então, lendo aqui, ó, esse versículo. Aquele que tiver encontrado a vida, a perderá. Considerando a nossa vida dentro daquele prisma evolucional em que cada um edifica o que lhe apraz, o que lhe convém às ambições e aos desejos, perder essa vida será possível quando outra proposta superior de vida e que encontre ressonância no íntimo da criatura a disponha a aceitar nossos padrões com os quais se enamore e passe a adotá-los. Esse mecanismo vige por força de progresso em todas as instâncias da vida universal e se caracteriza por degraus quase infinitos, formando uma escala prismática que inspirou o codificador Allan Kardec a formar a escala espírita, em que se pode estudar inteligentemente os graus diversos em que se subdividem os seres da criação, consoante seus movimentos intelecto-morais, onde se situam. No capítulo 24 de Mateus, o Sermão Profético, encontraremos as mais fecundas figuras de linguagem utilizadas pelo Mestre a fim de explicar a perda da vida personalista da humanidade. Todos os seres passam por isso, pois é obra do progresso moral. Referindo-se a guerras, o Senhor deixa claro o quanto os choques, os dilemas, os conflitos são necessários às transformações de profundidade. Reportando-se às dores do parto, aos ódios e à morte, aos enganos e à iniquidade, Jesus descreve transição, porque passa, por força da lei, todo aquele que atravessa o deserto, trecho de caminho áspero, sem vida, sob a canícula e o sacrifício
e que se posiciona entre dois ciclos da experiência evolutiva, ou seja, entre o passado já saturado e o futuro ainda incerto. A imagem do homem velho dando ensejo ao homem novo nos dá segura ideia do plano em estudo. Vamos dar uma paradinha aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Ai, gente, a minha pequenina eu tô largada aqui no meu colo. E toda chorosa aqui, coitada. Voltando aqui. Me parece que ele relaciona a questão da perda com, na verdade, com os patamares que a gente pode atingir, né? Porque muitas vezes o que a gente estava comentando, né? O que pode expressar uma perda, na verdade, pode proporcionar um ganho maior, um progresso, né? Uma transformação, na verdade. E aí a gente lembra da lei da destruição, né? Porque muitas vezes aquilo que a gente considera como destruição, na verdade, é um instrumento para o progresso, né? Então, mais ou menos é isso que eu entendi com esse trecho aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho interessante a questão das dores do parto, né? As dores do parto são dores que são... Não sou mãe, né? Mas que prevêem, vamos dizer assim, uma alegria, né? É uma dor que traz a esperança de uma alegria, né? De uma coisa muito boa. Então, eu acho muito interessante eles colocarem a dor do parto aí. É porque o parto justamente te leva ao quê? Ao nascimento, né? Então, Ao nascimento, à vida, né? a vida. As dores do parto, quer dizer, você passa pela dor, mas você chega à vida, né? Você tem a vida, então você passa pelas aflições, né? Do seu dia, as aflições que são as nossas provas, expiações, e nessas aflições existe o nascimento, né? Que é o nascimento da vida espiritual. Eu entendo assim essa dor do parto. Exatamente, muito bom. Que é justamente, se tá, veja, está no sermão profético isso, e é justamente Jesus dizendo tudo que iria acontecer conosco, não é? Tudo que iria acontecer, e ainda ele diz assim para nós: não vos assusteis, né? Tem uma parte lá que ele diz: não vos assusteis, vocês vão ver isso, mas não fiquem assustados, porque na verdade não é o fim, é o começo da dor. Exatamente. Não é? Então é o começo das aflições. Então, tudo que nós estamos vivenciando, tudo que nós estamos vendo, não é um fim. É como se a nossa casa tivesse precisando de uma reforma, você vai modificá-la, né? E aí você destrói tudo, quebra a parede, faz isso. Para quê? Para que haja a melhoria, não é assim? Então ele fala: não se assuste. Isso vai acontecer. Então, as dores do parto, justamente é isso. Você passa por aquela dor, não é? E você leva a vida, né? Eu penso assim. Exatamente. Muito bom mesmo. Alguém mais quer comentar, gente, alguma coisa? Então, a gente prossegue aqui, ó. E aquele que tiver perdido a sua vida por minha causa, a encontrará. Todos os... Gente, desculpa, eu meio enrolada aqui com a minha menina. Desculpa, viu? Ela tá toda chorosa aqui.
mas ela está medicada, está bonitinha. Desculpa. E aquele que tiver perdido a sua vida por minha causa, a encontrará. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação e a fé no futuro, e a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. À medida que vencemos por experiência prática e por dedução lógica, as ilusões acalentadas há tantos milênios acerca da matéria e do materialismo, adentramos a essência de tudo que existe na criação, e é por efeito desse desenvolvimento do senso moral que voluntariamente adotamos a moral cristã, expressão mais pura da lei do Senhor, revelando-a na vida nova e recamada de verdade que nos invade a alma. E aí? Ô, Val, Oi, querido. muito bonito esse parágrafo, né? Mas mais do que bonito, eu acho que o Honório ele tem uma linguagem que é maravilhosa, muito clara, né? À medida que vencemos por experiência prática e por dedução lógica, né? Então, a experiência prática, ela traz a autoridade do sentimento, né? Porque aquele que vive, ele adquire para si o sentimento, né? Então, aquele que vive o amor adquire para si o sentimento de amor. Aquele que faz a caridade tem a autoridade do sentimento de compaixão, né? E também por dedução lógica, o que nos faz lembrar é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, onde Allan Kardec, no item base, condição da fé inabalável, ele põe justamente a base da fé como inteligência. Então aí, o que o Honório traz para a gente? Ele traz a experiência, que é a autoridade da vivência do sentimento, e traz a condição da fé inabalável, que é a lógica. As ilusões acalentadas há tantos milênios, como diz ele, acerca da matéria e do materialismo, adentramos a essência de tudo o que existe na criação, através da dedução, né? Então nós vamos adquirindo essa experiência e através do estudo a gente vai fazendo o quê? Aclarando cada vez mais a nossa consciência, né? A gente vai entendendo e compreendendo o sentido das coisas. E como a nossa amiga comentou, a gente passa então a dar o verdadeiro valor que cada coisa merece sem os seus excessos, né? E ele continua, e por efeito desse desenvolvimento do senso moral que voluntariamente por efeito desse desenvolvimento, ou seja, por efeito do desenvolvimento da prática da moral cristã e desenvolvimento dessa lógica e dessa dedução, é voluntário a nossa adesão ao cristianismo. Por quê? Porque nós somos convencidos por essas verdades que passam então a nos libertar, por essa verdade recamada que passa a nos libertar de fato de nós mesmos, né? Então, essa adesão é voluntária porque ela é uma consequência uma da outra. Daí a gente andar não somente com a lógica, mas também andar com a experiência, né? E essa adesão voluntária desse senso moral que voluntariamente adotamos, como diz ele, a moral cristã, revelando-se na vida nova e recamada de verdade que nos invade a alma. Nós podemos pensar, né, no versículo que nós estudamos, que é até um ciclo, né, mas também como se fosse uma espécie de hierarquia. Porque o homem que quer ganhar a sua vida, então ele vai perder. Veja só, quando nós nascemos, nós passamos pela fase da infância, pela fase da adolescência, pela fase adulta, e quando nós chegamos na fase adulta, quando nós passamos pela experiência e pela lógica, o que nós vamos fazer? Nós vamos desconstruindo os nossos defeitos, né? Então, a princípio, nós queremos ganhar a nossa vida, mas à medida que a experiência, que a lógica, nós vamos aderindo a essa moral cristã, nós vamos nos desconstruindo, ou seja, essa verdade vai nos libertando. Então, parece mesmo uma fase, né? Uma fase após a outra, uma fase após a outra. E o que é interessante é que nada é feito à força, né? Tudo é feito de acordo com as circunstâncias e com a boa vontade do espírito que se coloca à disposição de aderir voluntariamente a esse processo, né? Então, acho que é algo muito belo e Honório coloca isso de maneira muito clara para a gente. Muito legal, Matheus, muito bom mesmo. Você fez me lembrar que a gente comentou até na semana passada que a cruz, na verdade, nem sempre representa sofrimento, né? Nem sempre representa sofrimento, nem sempre representa dor, porque no momento que você
trabalha, como você falou aí, né, a experiência, a dedução, desenvolve aí o senso moral, como ele está falando, muitas coisas que para mim pode ser uma dificuldade grande, por exemplo, para quem desenvolveu já esse senso moral, não é uma dificuldade, né? É simplesmente um compromisso que ele passa sem dor, né, sem sofrimento. E ele não deixa de estar carregando a sua cruz, né? A sua cruz que para ele não pode ser dolorido até para outras pessoas, mas para ele, graças ao senso moral que ele já adquiriu, graças à experiência toda que ele desenvolveu ao longo da vida dele, né? Aquilo não é um sofrimento, aquilo é um compromisso, mas que ele faz assim, vamos dizer, quase que automaticamente, né? Sem dor, sem nenhuma preocupação, é natural, né? O que era forçado, digamos, antes, virou automatismo, né? A disciplina trabalhada vira automatismo, né? Isso virou uma coisa automática que você faz naturalmente, sem se esforçar, né? É uma cruz que acaba ficando mais leve, né? Porque afinal Jesus nos disse que com ele o fardo, como é que é? O fardo é leve e o jugo é suave, não é? Você queria falar mais alguma coisa, Matheus? Cliquei na mãozinha sem querer, Val, desculpa, viu? Não, imagina, sem querer. Val, Oi, querido. eu concordo com você, mas eu acho que a cruz também, ela representa muito sacrifício, né? Sim, Quer dizer, exige de você, né, que você coloque em movimento aquilo que você já conquistou em termos de entendimento, de consciência, tal, e me ocorre muito aqui a palavra abnegação, né? Quer dizer, a virtude que está presente para mim aqui, nesse caminho, nessa trajetória, é a abnegação, que é você renunciar a coisas que você até então não eram importantes para você, mas que você chega por consciência, por evolução moral, etc., você começa a perceber que elas não são, elas são transitórias, elas não vão te levar para onde você precisa ir, né? Então, embora, quando você chega nesse momento, eu concordo com você, não há dor necessariamente e não há sofrimento, até porque dor e sofrimento são instrumentos para quem é recalcitrante, para quem, né, é teimoso, para quem sabe que já o caminho é um e se recusa a tomar, é acomodado, etc. Mas, de qualquer forma, é um autossacrifício, porque sim. você tem que fazer essa mudança. E aí, depois da abnegação, entra uma outra virtude, que é a perseverança e a fé que vocês falaram, né? Quer dizer, você tem que perseverar. Você não pode desistir nas primeiras dificuldades, né? Você tem já que você entende que esse é o caminho, é importante que você enfrente as dificuldades, enfrente os obstáculos e ultrapasse esses obstáculos. Então, tudo isso, para mim, é um sacrifício, é um autossacrifício, onde você deixa de lado coisas que antes você entendia como importantes, né? Em busca de algo agora que você realmente entende que é valioso e que é eterno. Exatamente. Oi, Liz, quer falar? Depois eu falo. Pode falar. Então, daí, isso que o Walter falou é bastante. É para refletir mesmo, que está dentro dessa questão que ele colocou, experiência prática e dedução lógica, porque nós só vamos entender como sacrifício e não como dor, não como sofrimento, a partir do momento que nós tivermos as experiências, nós passarmos pelas experiências, não é? E daí nós vamos aprender, né? Nós vamos aprender com essas experiências, e este sacrifício será visto como, eu concordo com o Walter, com abnegação, com resignação, não é? E não com lamentação, com nada. Então, veja que
tanto a experiência prática, que é as nossas várias existências, porque nós não conseguimos nos livrar dessas aflições e nem entendermos essas aflições como realmente necessária ao nosso crescimento, vai dessa experiência, né? É a gente experimentando, as nossas várias existências. E quando nós nos despertamos, a Joana de Ângeles que fala muito isso, né? Do despertar da consciência, é que nós vamos deduzindo de maneira lógica a necessidade disso tudo, a importância disso. E passamos a dar, não é? A sair, como ele diz ali, das ilusões, né? Aquelas ilusões da matéria que ficou acalentado, que nós acalentávamos durante existências e existências. Eu penso assim. Muito bom. Matheus, antes de você falar, desculpa só um minuto. É que estou lembrando do livro 50 anos depois, com a Célia. Toda a trajetória da Célia, né? Ela perde a família porque ela recebe aquela criança que foi colocada ali para incriminar a mãe, né? E ela pega a criança, diz que a criança é dela para salvar a questão a posição da mãe, ela achando que a criança era da mãe, né? Ela pega a criança, ela sai de casa, né? Porque ela é expulsa de casa. Ela anda toda a trajetória dela é uma abnegação, uma resignação completa, né? Ela perde muitas coisas, né? Mas o ganho todo da trajetória dela ela volta como Alcione, né? Matheus, desculpa. Eu me lembrei aqui agora, Val, É. que Jesus ele traz pra gente no capítulo 19 do livro Boa Nova, cujo título é Comunhão com Deus, em um diálogo que ele tem com João, né? A partir do quarto parágrafo ali, ele vai dizer duas coisas fundamentais para a gente. Então ele vai dizer, também fundamentado, né, nesse aquele que tiver perdido a sua vida por minha causa encontrará. Porque ele diz duas coisas a João. João, é de responsabilidade de cada alma que venha a edificar o templo da fé no próprio coração, né? Nós podemos aí tomar a edificação e o templo da fé como responsabilidade de cada criatura, né? Só que edificar o templo da fé no nosso coração é a labuta diária, é o trabalho. É a experiência que o Honório traz para a gente. A gente pode pensar nisso como a massa, como tijolo, né? Nos trazendo a importância da responsabilidade, trazendo-nos a experiência, levantando, como diz Jesus, esse templo da fé no nosso coração. Só que ele diz a João também, ademais, João, levantando esse templo da fé, também é da responsabilidade de cada espírito que aprenda a interpretar a vontade de Deus perante a sua vida, né? Só que Jesus ele utiliza aí a palavra interpretar. E aí nós podemos pensar, se Jesus diz a João a palavra interpretar, acaso como nós poderemos interpretar a vontade de Deus na nossa vida, se não temos a prática da fé e sequer buscamos conhecer os seus desígnios e as suas leis, né? Então, a partir dessa fala, nós vemos como as duas coisas estão ligadas, né? E mais fundamentalmente, aquele que tiver perdido a sua vida por minha causa encontrará. No sentido de que aquele que começa a levantar o templo da fé no próprio espírito, ele está sendo o quê? Fiel. Porque fé no latim é o quê? Fides, fidelidade. Então, estou sendo fiel a Deus, deixando de ser fiel às minhas ambições, à minha avareza, às minhas paixões e às minhas imperfeições para passar a ser fiel a Deus. A partir daí eu estou começando, como disse Honório na outra mensagem, a me desprender, né? Estou começando a perder essa vida materialista para que no templo da fé e na interpretação da vontade de Deus na minha própria vida, que é o próprio ato da prece, da caridade, então a encontrar uma nova vida com Jesus. Maravilhoso, Matheus. Muito obrigado. Alguém mais? Muito lindo mesmo. O livro Boa Nova é uma coisa fabulosa, né? Qualquer assunto dá para tirar ali alguma lição que condiz com o que a gente... Maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso mesmo.
Bom, vamos ler mais um trechinho aqui. Tem o Evangelho dos Humildes, do Eliseu Rigonati. Nossa verdadeira vida é a vida espiritual, que viveremos quando estivermos libertos da matéria. A vida material é fugaz, por mais que façamos, não a poderemos conservar senão por um curto período. É um erro, pois, não cuidarmos de nos preparar para a vida espiritual, que constitui nosso futuro. Se desde nossa infância tudo fazemos para que fiquemos aparelhados, para triunfarmos materialmente, procurando oferir as maiores vantagens que a Terra nos pode oferecer, por que nos prepararemos também para a vida espiritual, na qual ingressaremos infalivelmente? Acham sua vida na Terra os que julgam que é assim que estão seus únicos interesses e concentram seus esforços apenas na consecução das coisas materiais. Quando despertarem no mundo espiritual, verificarão que correram atrás de ilusões. São assuntos, temas aqui que a gente já comentou, né? A Alice falou, se eu não me engano, sobre as ilusões, o Walter também falou sobre os interesses aí, né? E como não conquistaram nem um pouquinho de bens espirituais, estarão com suas almas perdidas na maior pobreza espiritual. Os que perdem suas almas na terra são aqueles que tudo fazem para conquistar os bens espirituais através da vida terrena. Compreendem que a vida terrena é um meio que Deus lhe dá para o progresso de suas almas. E como sabem que a vida terrena é passageira, envidam seus melhores esforços na aquisição de tudo quanto lhes possa ser útil na pátria espiritual. Perder a alma por Jesus é observar rigorosamente os seus preceitos, única maneira de se conseguir a riqueza espiritual que fará com que as almas se achem ricas e felizes quando desencarnarem. E acredito que a gente já comentou o que ele falou aqui, né? Mais algum comentário, gente? Tem gente que ficou quietinho hoje, não falou nada. Silvia não falou nada. Zezé, Nilceia, o Neto. Todo mundo quietinho. Acho que está todo mundo com sono hoje. E aí, pessoal? Tudo bem? Tá atenta, Silvia? Então tá bom. Gente, é o seguinte. Nós encerramos essa perícope, tá? Na semana que vem, deixa eu fechar aqui. Na semana que vem, a gente inicia o último trechinho desse capítulo, que é a recepção. São 3 versículos apenas, né? Versículo 40, 41 e 42. A gente vai encerrar esse capítulo 10, e foi belíssimo, gente. O estudo desse capítulo foi grandioso, foi maravilhoso. Foi um capítulo extenso, que nos proporcionou aí muita coisa. Aí depois a gente volta para Filipenses, tá? A gente vai voltar para o 3º capítulo. A gente fez o 1º e o 2º, vamos ver o 3º capítulo dos Filipenses. Tá bem? Tudo certo? Hoje nós vamos parar por aqui, acabamos um pouquinho mais cedo, porque a gente pode até começar o outro, se vocês quiserem, a gente pode até ver. Vou ver aqui. Só um instantinho.
Estão interessados em começar um pouquinho? Espera um pouquinho só um minuto. Ai, desculpa, fiz bobagem aqui. Só para a gente se situar, pelo menos, tá? Olha, a recepção. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber um só copo de água fria a um desses pequeninos, na qualidade de discípulo, amém vos digo que de modo nenhum terá perdido a sua recompensa. Tudo bem? A gente vê isso aí. Vocês querem começar um pouquinho agora ou vocês acham interessante a gente deixar para a semana que vem? Melhor? Tá, tudo bem. Então, porque não vai dar tempo da gente falar, então já. Não vai dar tempo, não. Eu só queria falar, bom, vamos encerrar então, depois eu vou pedir para vocês ficarem um minutinho só aqui, eu queria só comentar uma coisinha com vocês, tá bom? Vamos encerrando então. Quem poderia fazer a nossa prece para encerrar o nosso estudo? Quem poderia? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Nossa, gente. Quem ficou quietinho. Isso, também Quem acho. A Silvia levantou a mão, mas ela abaixou rapidinho, hein? Olha só. Quem ficou quietinho é que deva fazer a prece. Sobrou o Neto, a Zezé, a Nilceia e a Silvia. Nem assim, te manda assim? O Neto. Eu faço. Aê! Então vamos Te lá. coloquei na saia justa, hein? Não, sem problema. Não te conheço, estou te conhecendo agora e te coloquei na saia justa. Não, de forma alguma, viu? Fique em paz. Porque a Nina estava aqui também incomodando, aí eu digo, não, eu vou ficar caladinho, mas ela calou um pouquinho, eu vou fazer a prece, então. Senhor Jesus, nosso mestre e amigo, nós queremos, neste momento, agradecer por mais um encontro do nosso NEP, do nosso grupo de estudos. Momento esse em que aprendemos tanto sobre os teus ensinamentos, esses ensinamentos que são universais, que servirão para a nossa eternidade, e que a doutrina espírita vem com a sua chave nos esclarecer de modo magnífico tudo aquilo que tu quis nos transmitir, Senhor. Essa mensagem duradoura, essa mensagem que toca corações e nos faz compreender a tua grandeza e, acima de tudo, Senhor, o amor que tu tens para com todos nós, teus irmãos menores, ainda cheios de defeitos, a caminho da redenção espiritual de cada um, esse trabalho individual que devemos reunir forças para poder nos transformarmos. Por isso, Senhor, esses momentos são tão sublimes, são tão agradáveis, porque nos permite reunir corações amigos, nos permite estudar e falar sobre a tua mensagem. Nossa gratidão a ti, Mestre, e aos benfeitores espirituais que certamente nos dirigem e nos acompanham nesses momentos. Que a tua paz seja sempre conosco, hoje, por todo sempre. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus.
Muito obrigada a todos. Semana que vem nós voltamos, então, com o encerramento aí de Mateus.